Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. Sabe qual é a ideia do Papo com Elias? É a seguinte, ó, todo mundo tem uma boa história para contar. Depende de como contar. E a história contada vai ampliando horizontes. Isso é muito legal. Hoje no programa tem uma novidade. Eu vou usar o meu celular, tá? Então você não estranha não. Durante o programa eu vou fazer imagens aqui, depois eu vou colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Tem Instagram, tem o meu Instagram, tem o Instagram do programa. Então, para a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados antes do programa ir para o ar. Tá certo? E hoje eu tenho o prazer de recebê-la aqui. Já estou tentando ter um tempão, viu, gente? Ó, tem um tempo, mas a agenda não bate, essa confusão toda, é muito agitada, trabalha demais, mas é muito legal ter a presença aqui dela, que é uma professora de literatura, mas é vereadora de Belo Horizonte mais votada, deputada estadual de Minas Gerais mais votada, uma pessoa ativista, está ali presente, não foge da briga, mas tem também carinho, sensibilidade, me ensinou o que é uma família multiespécie. Isso é muito legal. Duda Salabé. Obrigado, Elias, Duda! pelo convite. Bom que deu match. Eu estava tempo querendo vir para cá também. Ô, querida, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito Parabéns legal. pelo programa. Tá lindo o cenário, Não é? adorei. É meio mineiro, assim, do nosso jeitinho, Super, né? super. Você até falou assim, desculpa que eu atrasei, e eu fiquei sabendo que você estava lá, mantimento que você está juntando para mandar para Juiz de Fora, não é isso? A gente cedeu. Eu sempre falo isso, Elias. A pergunta que me move é o que você faz com seus privilégios. Boa. Eu entrei na política com esse questionamento. O que você faz com os seus privilégios? Eu acho que os nossos privilégios têm que ser compartilhados. Tanto é que quando eu entro na política, eu tinha o privilégio de dar aula no Colégio Bernoulli, aqui em Belo Horizonte, ter uma formação superior e me sobrar, na época, ali, R$ 300 por mês. Que quem está vendo sabe que somar Nossa, R$ 300 por mês é um um baita privilégio, é um privilégio privilégio, com essa isso crise mesmo. econômica. Só que o que eu vou fazer com esses privilégios? Eu podia pegar esse privilégio, juntar e fazer uma viagem no final do ano. Nada contra quem faça, mas nós que somos professoras, nós que somos educadores, nós temos a alma de Dom Quixote. Nós temos o sonho de transformar o mundo por meio da educação. Eu falei, então ninguém se torna professor para ficar rico ou milionário, né? Então eu peguei esse privilégio, aluguei uma sala no edifício Maleta e chamei os professores, falei, vamos dar aula gratuita, voluntária, para o grupo mais vulnerável que há na sociedade em números estatísticos, no que se refere à educação, que é a população de travestis de Belo Horizonte. Porque a UFMG mostrou que 91% das travestis de BH não concluíram ensino médio. Nossa. Então, aí montamos um pré-vestibular, esse pré-vestibular cresceu, depois virou educação para jovens e adultos, etc. Então, esses privilégios, compartilhar o privilégio é o que me move. Hoje eu estou deputada federal, tem uma tragédia climática acontecendo, né, na zona da Mata, em Minas Gerais, Ubá e Juiz de Fora, sobretudo as cidades mais afetadas. Atuo como política, atuo na articulação, atuo em mandando emenda parlamentar, mas não basta isso. Eu tenho o privilégio de ter um gabinete aqui em Belo Horizonte, que é um Sim. espaço que pode recolher doações. Então nós jogamos nas redes sociais que nosso gabinete está recebendo doações para encaminhar para as vítimas da crise climática, não só os familiares, mas também animais. Então eu fiquei surpresa com a quantidade de doação que a gente recebeu. Que legal, É Duda. maravilhoso, o gabinete está entupido, doação, não tem nem espaço para a gente trabalhar. Eu falei, que bom. Caramba, Sabe? deu Aí certo deu demais. super certo, agradeço demais que acreditou. Uhum. E aí estamos em contato agora com o Exército, que vai entregar um caminhão, vamos encher mais que um caminhão, e vai levar para as vítimas que estão mais precisando, sabe? Ô Duda, eu achei interessante você falar assim, estamos em contato com o Exército. Você dialoga com todo mundo? Dialogo, eu sou Ou tem limites? Não, eu sou da literatura, Uhum. né? Então, assim, eu sei o poder da palavra e a importância da palavra, né? Está na Bíblia, no princípio é o verbo, né? O verbo é o princípio de tudo. Não que a acepção bíblica seja essa, mas numa leitura livre, o princípio de tudo é o verbo, a palavra conversa com todo mundo. Porque toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais conversar com a pessoa. Então, a palavra é um elemento humanizador e um elemento fundamental para a criação de um caráter mais civilizatório para a nossa sociedade. Então, se falhar no diálogo, ou vira tabu ou vira violência. E o tabu esconde toda uma violência por trás. Sim. Basta ver que temas que não se discute, sobretudo Minas Gerais tem tem um escritor em Minas Gerais chamado Luz Cardoso.
Luiz Cardoso é um escritor dos anos 30. E ele escreveu um livro chamado A Crônica da Casa Assassinada, Sim. que é um livro que trata sobre a mineiridade, o que nos faz ser mineiros, né? E uma das marcas, ele mostra uma família do interior de Minas, e uma das marcas daquela família é a ausência do diálogo. Porque Bem típico, né? alguns temas não podem ser Pode ser tocados, conversados. isso Tem aquele mesmo. tio que é Aham. droga, não vamos falar. Sim, Aquela tia que é lésbica, não vamos falar. isso. Alguns assuntos não são falados, Perfeito. né? Muito comum. Eu acho que a gente tem que falar sobre tudo, porque quando fala, você não abre espaço para essa violência, né? Uhum. Essa violência silenciosa, uma violência verbal mesmo. Então, sou a favor, dialogo com todo mundo e não vejo problema. Mas, Duda, como ser civilizada com pessoas em Brasília, no Congresso, que não são civilizados? Não, aquele congresso é uma bagunça, né? Até recebi umas críticas quando eu fiz uma fala, e reitero essa fala, de que quando o Congresso Nacional entrou de férias, foi a maior vitória que o povo teve. Nossa maior vitória foi o Congresso de férias, porque a gente tem certeza que no período de um mês, nenhum direito do trabalhador ia ser retirado, porque o Congresso trabalhando é um problema. Olha o paradoxo que a gente vive. Porque o Congresso trabalhando é tirar direito das pessoas, atrapalhar o dia a dia das pessoas. Então, do Congresso, sendo muito honesta, eu acredito e muito na política. A pessoa que demoniza a política, a pessoa que não acredita na política, está perdendo uma oportunidade fundamental de transformação. Porque só existem duas formas de transformar a sociedade: educação e política. Educação e política são as duas ferramentas de transformações profundas da sociedade. As pessoas podem dizer a religião. As religiões transformam as pessoas no ponto de vista subjetivo, no ponto de vista existencial, porque a religião é religar. Religa a gente com o cosmo, com o divino, com o metafísico. Mas está na esfera pessoal, na esfera estrutural da sociedade, no debate econômico, político, de projeções da pátria, o país que a gente quer, é educação e política. Então nós não podemos demonizar a política, como alguns setores fazem, e nem demonizar a educação. Mas, mesmo sabendo da importância da política, eu faço uma crítica ferrenha ao Congresso Nacional, que está a cada legislatura pior, né? Duda, você falou aí, né, dessa campanha, você usou as redes sociais, e aí não tem jeito, né? A gente tem que pensar que como que essa extrema-direita no Brasil consegue utilizar essas redes sociais de uma forma, assim, assustadora, né? E o campo progressista tem sempre recebido essa crítica, principalmente da grande mídia. Porque não... O que você pensa disso aí, Duda? Eu acho que é uma crítica injusta. Tá no senso comum essa ideia de que a ultradireita domina as redes sociais e a esquerda está engatinhando nesse debate. Eu discordo em grau, número, gênero e pessoa, porque o debate é mais profundo. O que há em favor da ultradireita são duas questões. Primeiro, se alimentar do ódio. Daí está o conceito de necropolítica. Boa. Eles se alimentam do ódio. E o ódio engaja. O ódio engaja. A palavra do ano, deste ano, porque a Universidade de Oxford, todo ano, escolhe a palavra do ano. Isso. A do ano passado era um termo, se eu não me engano, não vou lembrar aqui em inglês, mas era aqueles lixos que a gente consome no Instagram, tipo um lixo cerebral. Sim. Você fica rodando assim, vai poluindo nossa cabeça e tal. E desse ano, a palavra que esse dicionário de Oxford escolheu foi justamente, um termo em inglês, mas traduzido em português seria esse ódio que engaja. Você despertar o ódio nas pessoas, porque o ódio é a coisa que mais engaja. E como a ultradireita se alimenta de uma política feita do ódio, já tem uma postura favorável no ponto de vista das redes sociais, da tecnologia. Já sai na frente. Sai na frente. Nós trabalhamos com esperança. O ódio engaja mais que a esperança. E segundo ponto, nós não podemos ser inocentes. Por trás do algoritmo há uma empresa. Por trás da empresa há interesses econômicos. E por trás do interesse econômico há um projeto político. Então, lógico que elas não são imunes. Então, o que há por trás do algoritmo é uma lógica de favorecer aqueles candidatos que estão alinhados à postura ideológica daquelas big techs. Então, se eu estou defendendo aqui
regulamentação das redes sociais, que eu sempre defendi, que não é censura. Não é censura, é apenas aquilo que é válido para a sociedade, no mundo real, que seja válido para o mundo digital. Regulamentar é isso. Perfeito. Rádio e televisão tem regulamentação. Óbvio, né? Toda empresa de rádio e televisão tem. Não é problema E isso. as Big Techs não têm. Não tem. Então a gente pede só regulamentação, transparência, e isso não é dado. Então eles vão favorecer aqueles candidatos que, né, estão alinhados ideologicamente com eles. Então eles têm o algoritmo a favor deles. Eles têm o algoritmo a favor. E isso me preocupa de como que isso pode interferir nas eleições desse ano. Eu acho que essa eleição de 2026, na minha opinião, vai ter interferência internacional. Aquilo que o Trump fez na Venezuela, o Maduro, eu não sei se pode falar palavrão, mas já falei. Pode. O Maduro, para mim, é um filho da puta. É indefensável, não tem como defender. É um autocrático, não tem como defender o Maduro. E entregou também. E o Maduro sempre foi um entreguista também. Você dizer que o Maduro é um revolucionário de esquerda está longe. As petroleiras em diálogo com oligopólios internacionais, desmontando direitos trabalhistas, desmontando direitos dos trabalhadores, colocando a Venezuela numa miséria. Então, Maduro, não tenho admiração nenhuma pelo Maduro. Mas a gente também não pode aceitar que um país sequestre um outro presidente. Sim, sim. Interfira na lógica política de outro país de forma tão clara. E eu tenho muito receio de que nas eleições deste ano vai ter interferência dos Estados Unidos. De que forma? Através das Big Techs, através do Instagram, através do TikTok. Eu desconfio que isso vai acontecer de forma mais direta. Foi muito sintomático. Quando estávamos votando, não sei se não foi o PL da devastação, era um projeto importante envolvendo a soberania nacional. Sim. Os perfis de esquerda, depois da edição vocês coloquem aí, o senhor escrito aqui, tá? Os principais perfis da esquerda, inclusive meu, saíram do ar. Foi, isso. Eu estou tentando lembrar o assunto. É isso mesmo, eu lembro disso. Sabe? Lembro E se na semana da eleição, esses perfis somem do ar? Na última semana, que é a semana decisiva, sobretudo para um debate para o Senado, que o voto do Senado é decidido na última semana. O eleitor, o voto que ele menos preocupa é para o Senado. Então, aquela conversa de família no almoço da última semana é que define o voto. Perfeito. Então, como que as Big Techs vão agir ali, entendendo que o Senado é o foco principal da ultradireita, como estratégia da ultradireita no Brasil? Porque tendo maioria no Senado, você consegue impeachment ministros do STF, você tem um poder gigante que pode instalar um processo autocrático dentro das estruturas democráticas. Por dentro da própria democracia. Você vai cupinizando a democracia por dentro, porque os modelos de golpe de Estado hoje são mais sofisticados, não é mais com tanques como usava na década de 70. A Hungria e outros países autocráticos, ditatoriais, mostra que hoje os golpes são dados a partir da própria estrutura do Estado que é cupinizada. E o Senado é estratégico para isso, né? Menos os golpistas da ultradireita do Brasil, né? Eles parecem que ainda acreditavam nessa possibilidade do exército intervir. E existe gente dentro do exército que ainda acredita nisso. Hoje é um modelo mais sofisticado e eu tenho muita preocupação de como vai ser as eleições desse ano. Duda, vamos entrar num assunto aqui que está muito recente, nós estamos gravando agora no final de fevereiro, né, o nosso programa, fevereiro de 2026, que é a questão desta menina, dessa adolescente, criança, adolescente, que foi estuprada por um homem de 35 anos. E nós tivemos aí a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitando isso, a partir de várias justificativas. Não, a família dela aceitou. Ela já não é mais virgem, já é a quarta relação que ela tem, ela consentiu, e você se manifestou firmemente com relação a isso. E ao se manifestar, você começou a receber, na semana passada, várias denúncias com relação ao desembargador. Como é que foi isso aí, hein, Duda? Então, acho que são três grandes problemas. Ou três grandes absurdos. O primeiro absurdo foi essa decisão.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através de 2 desembargadores, perdoaram, inocentaram um pedófilo que estuprou uma menina de 12 anos. E esse pedófilo tem 35 anos. Então isso por si só é uma barbárie. Os argumentos que utilizaram são absurdos, porque a legislação é clara, é cristalina, está na lei de forma clara. Relações sexuais com menor de 14 anos é crime. Ponto. Eles descumprem a lei, descumprem um código moral que há na sociedade e inocentam. Quando repercutiu muito, e eu também fui uma das pessoas que repercutiu o tema, na segunda-feira de manhã eu abro o celular, vem essas mensagens de vítimas, supostas vítimas de assédio sexual praticado pelo desembargador que inocentou o pedófilo. Primeiro o sobrinho, que alega um episódio de quando ele tinha 14 anos, que teve uma tentativa de assédio sexual praticada por esse desembargador. Depois outras mulheres começaram a aparecer e hoje nosso gabinete já recebeu 7 denúncias. Nós encaminhamos, nós conversamos, nosso gabinete acolheu essas mulheres. Não estamos expondo essas pessoas, primeiro, por não revitimizar essas pessoas, como também Perfeito. medo delas sofrerem sanções, porque estão lidando com um desembargador. E encaminhamos essas denúncias para o Conselho Nacional de Justiça e para o Ministério Público. E hoje, pouco antes de vir para cá, o Conselho Nacional de Justiça já afastou o desembargador, a Polícia Federal foi na casa dele e o prendeu, né? Então, é um episódio assustador. E o terceiro ponto, que é altamente absurdo, é que como é que pode, nós sabemos, o maior número de denúncias de assédio e violência sexual são praticadas por homens, segundo estatísticas. Sim. Mais do que 80%. Lógico que os homens também são vítimas de assédio sexual, mas a maioria absoluta na sociedade que nós vivemos é praticada por homens. Como é que então homens, que são os sujeitos que mais praticam violência sexual, podem julgar mulheres vítimas de violência sexual? É muito então, arriscado, né? Você tinha 2 homens, 2 desembargadores e uma juíza. A juíza votou para punir o estuprador, mas os 2 homens inocentaram. O que a gente defende é que tenha mais equidade, ou então uma participação maior das mulheres em relação aos homens em julgamento de violência sexual. Nós, do Legislativo, não podemos propor isso, porque é uma proposta inconstitucional. Mas nós provocamos o Judiciário para que faça reformas internas para que garanta em episódios de violência sexual, pode ter homens julgando, mas a maioria ser composta por mulheres. Você é a favor de cotas no Judiciário? Eu sou a favor. Vamos pegar as imagens do STF nos últimos anos, a maioria é composta por homens brancos, né? Mas também não tem nenhuma ilusão de que isso significaria uma transformação profunda no STF. Acho que o debate é mais profundo ainda, mas sou favorável a ter mais mulheres, mais negros, mais indígenas, porque são outras perspectivas, né? E perspectivas múltiplas, acredito eu, que ajuda a se achar a justiça, né? Legal. O Duda, voltando a esse episódio, né, desse caso horroroso, eu queria, você como professora, a escola foi fundamental nesse caso, não é? Porque ela começou a faltar à escola, e aí o Conselho Tutelar foi acionado, e o Conselho funcionou, né? Então, esses 2 entes, né, a escola, principalmente a escola pública, era um menino pobre, e o Conselho Tutelar, são fundamentais nesse caso, né? São, por isso que tem um projeto de lei meu, que eu construí com a Lu Temer, que é a filha do Michel Temer, que ela coordena um projeto de acolhimento e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Ó, você com diálogo aí, ó. Não é? Não, a Lu Temer sem é problema ótima. nenhum. E com ela a gente apresentou um projeto de lei que está avançando na Câmara, que é que as escolas, porque a escola tem um papel fundamental no enfrentamento e combate à violência sexual. Porque a maioria das pessoas que praticam violência sexual
são pessoas próximas à vítima ou familiares. É quase 70% dos abusadores ou são familiares ou próximos à vítima. Então, então o papel da escola é a primeira a saber muitas das vezes. Só que nos boletins de ocorrência não diz de onde vem a denúncia. Então nós apresentamos um projeto de lei para que mostre que aquela denúncia veio da escola. Eu acho isso muito importante. Para reforçar Isso. a importância da escola, nós já sabemos. Mas quantas dessas denúncias vieram da escola? Para a gente saber, para mostrar, olha, a escola tem um papel fundamental nesse enfrentamento. O projeto está avançando e acredito que vai ser aprovado sem nenhuma posição contrária. Tal. Eu sinto falta disso nas reportagens, na grande mídia. Falar da escola e do Conselho Tutelar deste caso. Até para incentivar as pessoas, né? E os conselhos tutelares que estão sendo sucateados, perseguidos, muitas das vezes criminalizados por visões que não entendem a importância do conselho, né, tutelar. E a escola é fundamental. Lógico que o nosso projeto de lei também, ele não está obrigando a expor, porque o diretor tem medo. Claro. Né? A professora tem medo, às vezes, de se expor. Mas eles fazem a denúncia. Quando eles fazem a denúncia, que vem no boletim de ocorrência, veio da escola. Isso, não precisa ser no nome do professor, mas a escola. A escola, para a gente saber que veio de lá. Por falar em Conselho Tutelar, né? A gente tem sempre eleições para Conselho Tutelar. Essas são eleições que a gente deixa de lado, mas olha a importância de uma pessoa, né, progressista que conheça a lei como conselheiro, e não alguém retrógrado ali. Eu lembro quando estava na 7ª série, eu li o livro chama Cidadão de Papel, uma coisa assim, depois eu lembro o nome disso aí. Tá. Acho que era esse o nome. Mas a primeira frase do livro era: são nos pequenos gestos que você vê o grau de cidadania de cada pessoa, né? Então é isso, a gente acha que a cidadania muitas das vezes se exerce apenas no dia da votação. Não, a cidadania vai desde o papel que você joga no chão, até quando você vai, eu fico indignada na praça de alimentação, a pessoa come e deixa lá na mesa. Custa você pegar e levar o negócio pro lixo, que a lixeira ali do lado, sabe? Legal. O que custa fazer isso, me né? incomoda também. Aí fica aquele monte de bandeja lá. Poxa, são pequenos graus, gestos que mostram o grau de cidadania das pessoas. Dar um bom dia na padaria, entregar doação igual fizeram hoje. Eu acredito muito nisso. Eu fui ao Japão, eu fui convidada pelo governo japonês para entender o que o Japão tem feito no combate à crise climática. Tudo pago pelo Japão, desde a viagem, a hospedagem, etc. E era um encontro, e inclusive na viagem, um encontro com a princesa do Japão. E aí eu lembro que eu fui num lugar, as agendas eram muito cheias, não tinha tempo para nada. Eu estava falando, não é possível que eu vou ficar 7 dias sem tomar uma cerveja. Eu estava uma cerveja, eu preciso de uma cerveja. Dá uma relaxada. Porque era agenda, manhã, tarde, noite e tal. Aí eu estava com a intérprete, que era japonesa, eu falei, posso comprar uma cerveja? Pode. Então. Aí eu comprei a cerveja e eu vi que não é muito hábito de japonês, não é crime. Eu falei, é crime tomar cerveja em público? Na rua, isso. Na rua, porque em alguns países é. Sim, sim. Ela não é habitual, mas não é crime. O não é habitual, eu entendi que assim, era bem fora de educação, mas eu estava tão sedenta, eu vou tomar essa cerveja. Eu fui tomar long neck andando. Aí quando eu terminei de tomar long neck, eu não vi uma lixeira. Eu procurando lixeira, não achando. Aí eu cheguei para intérprete. e falei assim, onde tem uma lixeira aqui? No Japão dificilmente você vai achar uma lixeira. Eu falei, o que vocês fazem com o lixo? Ela não, você coloca na sua bolsa. Na bolsa, olha. Coloca na sua bolsa e depois você, na sua casa, entrega para reciclagem. Sensacional ainda. Aqui em Belo Horizonte, na eleição para a prefeitura, a gente estava discutindo entre os candidatos lixeira na rua. Olha o nível de consciência, de cidadania. Nós estamos discutindo aqui ter lixeira. Lá o debate é outro. Não é se as lixeiras estão em bom estado ou não. O debate é o que você faz com os seus lixos. Você vai guardar e você é responsável pelo seu lixo. O poder público vai te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Eu achei aquilo lá maravilhoso. Nem sei porque cheguei nesse assunto. Não, Duda, não, a gente está falando de cidadania. Vou aproveitar e já emendar nisso. Por exemplo, eu moro num prédio, né, no Anchieta. Toda sexta-feira, na rua lá, passam pessoas que são o quê? Pessoas que trabalham com reciclagem. Então elas pedem para que você deixe separado. No meu prédio,
eu tenho ali juiz, eu tenho médica, eu tenho engenheiro, eu tenho outro médico, aposentados. Ninguém faz isso. Somente eu. Aí, ó. E eu estou falando de uma região privilegiada de Belo Horizonte, que toda sexta-feira de manhã passam pessoas que são os Olha. catadores de papel, né, de material reciclado. Parabéns. Mas eles fazem isso, passam até com a Kombi, e passam legal. várias vezes durante o dia, e abrem, e guardam, e levam. Mas as pessoas que têm, inclusive, essa informação não fazem isso. Que legal. O que eu fazia na minha rua era assim, porque a coleta seletiva não tem em todos os bairros, Sim, então o que eu fazia? Não ter coleta seletiva em todos os bairros, mas em todos os bairros tem um catador, tem alguém. igual Isso, você falou. Isso. E o ideal é a gente sempre entregar para eles. Então o que eu fazia? Tem um aplicativo que chama Cataqui. Cataqui. Esse aplicativo vai mostrar o número dos catadores, dos telefones dos catadores mais próximos da sua região. Sensacional, hein? Você marca com ele. Ele vai lá e pega. Eu mandava para uma tal de Juliana, que é maravilhosa. Ela ia com a Kombi lá buscar. Uhum. Só que para ela era muito longe, eu moro em Caiçara, muito Isso. longe. Então eu me comprometia assim, ela pegava de 15 em 15 dias, toda semana lá em casa, Para dar volume. para dar volume, e eu pagava a gasolina, dava R$20 de gasolina. Uhum. Então eu dava R$20 para ela pegava, enchia a Kombi, e eu estava tranquila, porque aquilo lá é a fonte de renda dela. Né? Porque lixo não é lixo, é dinheiro para os catadores. Então, assim, eu acho que o Estado é importante, mas as pessoas têm que entender que elas também são importantes. Jogar tudo no colo do Estado, sabe? Não, vamos fazer É nosso muito papel. cômodo também, não é? Cômodo, é. É, muito cômodo. O Duda, vamos entrar agora na família multiespécie. Tem uma vez que ele me explicou o que é uma família multiespécie. Ah, esse é um conceito jurídico já, né? É porque, para quem não sabe, eu me tornei vegana em 2013. E o veganismo abriu várias perspectivas de vida para mim, de perspectivas de ver o mundo, né? Porque o veganismo trabalha com uma ideia básica, que é você substituir essa lógica antropocêntrica, que coloca o ser humano como centro do universo, por uma lógica ecocêntrica ou biocêntrica. Então não é o ser humano dono do universo, mas parte do universo. Não é o ser humano como apenas sujeito de direito, mas rios, serras, animais como sujeitos de direito. Então, é essa a perspectiva do veganismo. Trazendo essa lógica para a nossa realidade, nós temos hoje famílias que são compostas, não é só casal, nome, filho, mas também tem cachorro, gato. E daí dessa relação surgiu uma configuração moderna de família, que juridicamente é chamada de família multiespécie. Né? Então, até debates jurídicos, por exemplo, quando o casal se separa, o cão vai ficar com quem? Isso. Há um debate até hoje, vai pagar pensão? Porque tem que pagar a alimentação do cachorro, o cuidado veterinário, quem vai pagar o veterinário? Tem avançado na Câmara também esse debate sobre família multiespécie. Lá em casa é uma família multiespécie, somos eu, minha companheira, minha filha que tem 6 anos, tem um coelho, é porque nós ganhamos um coelho. Eu não queria ganhar esse presente, mas não pode devolver. No aniversário da minha filha, ela disse que queria ganhar bichos, mas era bicho de pelúcia. De pelúcia. Aí a moça levou o pé da leite e levou um coelho. Disse, Não, de coelho. Então somos eu, minha companheira, minha filha de 6 anos, um coelho, 6 gatos, aí eram 3 cachorros, hoje um cachorro só. Tem também uma colmeia também em casa que ajuda. Que legal. As plantas, então somos uma família muito Você tem um porco também? Não, não temos. O porco é uma história. que é porque o veterinário que cuida do seu cachorro, não é isso? Não, é o meu cunhado. Seu cunhado. Meu cunhado, isso, o Marcos. Não. O porco foi que eu teve um episódio, foi 2018, final de 2018. Chega para mim, eu não era vereadora, nem deputada, nem nada, de que tinha um porco lá numa periferia aqui de Belo Horizonte, acho que é Sovaco de Cobra. Sim. Acho que é esse o nome. É. Que a porca estava morrendo, cara. Pô, E chegou para que ela teve cria e um filhote ficou agarrado ali. Aí eu fui lá, cheguei lá, já tinha nascido alguns porquinhos e ela estava, falei, não, pelo menos uma morte digna ela vai ter. Só que nenhum veterinário conseguia ir lá, e era área de tráfico. Aí nós conversamos com os traficantes para liberar um carro para poder buscar. Eu liguei, usei meu Instagram, falei, aqui galera, alguém pode trazer um carro aqui? Aí um senhor levou ele tinha tipo
uma picape lá, Sim. levou a picape, a gente carregou a porca, umas 10 pessoas, a porca tinha uns 300 quilos, Aham. 300, 400 quilos, sei lá. Coloquei uma porca lá dentro, a porca com tanta dor, começou a comer o carro dele todo por dentro, todo. Desespero. Levamos para o veterinário Marcos, ele conseguiu fazer, realmente tinha, ela não conseguiu ter força para que um dos filhotes nascesse. Uhum. E ele morreu dentro dela. E aí conseguiu fazer o parto desse, e a porca ficou viva por alguns dias, mas acabou morrendo. E os filhotinhos que estavam vivos estavam conosco. Aham. Por isso que acha que eu tenho, não é? Nós pegamos o filhote e mostramos na internet, ó, quem quer os filhotes, mas a gente fez uma entrevista Aham. para saber se a pessoa comia carne ou não, porque iria transformar o porco em churrasco. Aí nós mandamos um porco para São Paulo, mandamos Sensacional. foi só para famílias veganas. Os porcos estão vivos até hoje, Que assim, legal, felizes, Duda. nas famílias multiespécies deles. Olha só, essa conversa que eu tive com você foi na época da pandemia, logo depois da pandemia. Foi. O que aconteceu durante a pandemia? Muita gente, né, abandonou cachorro, gato, né? E por outro lado, muitas pessoas também tiveram cachorro e gato como companhia. Nessa mesma época, Duda, você me falou uma coisa muito legal que eu queria repetir isso aqui, que você explicasse também. Você não gosta de usar o termo peste. A gente ia falar das baratas, dos pombos, dos ratos. E você falou, não, eu não uso o termo peste. Por quê? Ué, as palavras traduzem muito nossa perspectiva de vida, mas também as palavras são, eu venho da literatura. Tem um teórico da literatura chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin, ótimo. Ó, E o a comunicação a gente estuda também. Isso. E o Bakhtin fala que toda palavra é habitada. Ou seja, as palavras não são nulas. As palavras não são isentas. Toda palavra é habitada. Carrega em si Boa. questões morais, preconceitos, estigmas. Tanto é que há pouco tempo atrás chamavam-se as pessoas de aidéticas. Me lembro. Ali aquela palavra era habitada de um preconceito. Mudou-se o nome. Né? Chamava as pessoas de aleijadas. Mudou-se o nome. Para ressignificar aquela realidade. Quando se fala que algo na minha plantação tem peste, há uma visão estigmatizante e negativa em relação aos animais que são importantes ali para a biodiversidade daquela horta, que se for bem utilizado, fica a seu favor. Boa. Então, daí a importância das palavras. Eu acho que é importante quando as pessoas dizem que está tendo muito mimimi, não pode falar nada. Não, é porque nós queremos que as palavras traduzam ou sejam habitadas do projeto de sociedade que a gente quer. Né? Antigamente chamavam, né, as travestis de traveco. Isso mesmo. O sufixo eco, igual jornaleco, carrega uma dimensão negativa. Se nós queremos que as travestis façam parte também da sociedade como sujeito, então são as travestis. Boa. Né? Antigamente chamavam as pessoas com deficiência de aleijados. Ou portadores de deficiência. Não, né? São pessoas com deficiência. deficiência. Sendo que a deficiência maior não são das pessoas, é da própria sociedade que não tem estrutura para acolher essas pessoas. Então eu acredito muito no poder da palavra, eu acho que as palavras são importantes demais. Muito bom. No caso meu, como jornalista, eu sou jornalista amigo da criança. Né? Eu sempre leio nos meus programas de rádio o Estatuto da Criança e da Adolescência desde o século passado. E aí a gente tem uma orientação da Rede Ande, né? Que é não usar o termo menor. Porque o termo menor já carrega também um jovem negro da periferia que é assaltante. Né? E veio a partir da Folha de São Paulo, que colocou como título isso nos anos 90, um jovem de 16 anos que foi assaltado por outro jovem de 16, assim, menor assalta jovem. Um era da classe pobre e outro da classe média. Então é isso. Como é que era o nome que usava mesmo nos anos 80, quando tinha aquelas crianças em situação de rua que roubavam, lembra? Pivetes. Os pivetes, né? São termos que vão sendo ressignificados, usando outras palavras, que sejam palavras... A palavra humaniza ou desumaniza. A palavra pode humanizar ou desumanizar. Então, cabe a nós, sujeitos falantes, escolher qual termo e qual
perspectiva nós queremos? Nós queremos humanizar a vida ou desumanizar o nosso redor? Isso começa pelas palavras. O primeiro domínio cultural se dá na palavra. Quando os portugueses, com Pedro Álvares Cabral, chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi dar nome à terra, o nome português, justamente para dominar aquele território, chamar os indígenas de selvagens, né, porque não tem alma. Então desumanizava pela palavra. Então, se nós queremos ressignificar, é rehumanizar. Então, por isso que não há mimimi, não. Não é? A gente está usando sempre, quando chamava de forma pejorativa, os gays, tudo viado. Isso. Não, a gente está ressignificando. Muito bom. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. E a gente pode aprender, não pode? Não são moradores de rua, ninguém mora na rua, eles estão em situação de rua. Hoje tem um termo que eu tento usar e não uso, mas a gente chama de pobre, mas eu prefiro usar pessoas empobrecidas. É diferente, é muito diferente. As pessoas são empobrecidas, porque o simbólico é muito importante. A dimensão simbólica é ignorada pelas pessoas, mas são importantes. Eu lhe pergunto, qual a diferença entre água e água benta? A diferença entre água e água benta é o simbólico. Simbólico é aquilo que não é concreto, que não é material, que está no campo do inefável, mas que é fundamental. Nossa. As religiões operam no campo do simbólico. A poesia opera 100% na dimensão do simbólico. A fé, a paixão, são coisas simbólicas. Então, e as palavras são simbólicas, não é concreto, não é material. Você não pega uma palavra, mas elas são importantes demais. Imagine você viver sem o simbólico. Eu falo sempre para as pessoas, você vai... Vamos pegar coisas básicas. Se você racionaliza demais e tira a dimensão simbólica das coisas, o mundo do jeito que nós vivemos é um mundo muito cinza. Nós já vivemos uma realidade muito cinza. E o simbólico ele serve para colorir um pouco essa realidade e deixar ela menos pesada. Boa. Se você tira o simbólico, você tira a graça da vida e reduz o ser humano a uma máquina. Por exemplo, você vai assistir um jogo de futebol. Se você analisar o futebol de forma racional, é puramente uma bola ultrapassando uma linha. É, uma bobagem. Mas não é uma bola ultrapassando a linha, é muito mais do que isso. E só quem se permite viver o simbólico sabe o prazer que é ver um time campeão, que te faz mudar loucura. Você vai ler um texto religioso, se você ler de forma racional, vamos ler a Bíblia de forma racional. Capítulo 1, vamos lá. Aí o ser humano veio da costela de Adão. Aí fala, não faz sentido? Não, mas tem uma dimensão simbólica ali, só quem viveu uma experiência religiosa sabe como aquilo é profundo. O Grande Sertão Veredas, né? Até amar uma pessoa, se você olhar de forma racional, não faz sentido algum você entregar a sua vida, que talvez seja única, para uma só pessoa. Você teria uma possibilidade imensa de viver com várias pessoas, mas não, você fala, eu vou entregar minha vida só para você. Isso é porque o amor é de uma forma tão simbólica e profunda que só quem viveu um grande amor sabe. Nem sei porque eu estou viajando nesse assunto. Muito legal, por causa das palavras, né? Nós estávamos falando do pivete, estávamos falando de termos que não são utilizados, não é mimimi, é um poder simbólico, né? Paixão, fé e loucura, paixão, fé e loucura são sinônimos. São sinônimos. Ou melhor, paixão, fé e loucura estão no mesmo campo semântico. Porque a paixão, a fé e a loucura operam na dimensão do simbólico, do não racional. E o não racional é extremamente importante para nós. O mundo muito cartesiano, muito racional, é um mundo muito preto e branco. Eu te pergunto, qual foi a maior loucura que você fez na sua vida? Lembra a maior loucura que você fez na sua vida? A maior loucura que a gente faz colore a nossa vida. Aposto que foi irracional isso que você fez. Totalmente. Mas colore sua vida. Né? A paixão, quando você está apaixonado, a gente faz um monte de coisa que não faz sentido. Mas colore a nossa vida. Igual a fé. A fé, ela não faz sentido. Mas é fundamental. É fundamental. Quando a pessoa está assistindo um jogo de futebol na televisão e fica gritando, vai Galo, Galo, como se fosse mudar o jogo. Não muda o resultado. Não muda o resultado, você está na frente da televisão torcendo.
Mas é isso que faz a vida ser gostosa. É isso que faz a vida ter colorido. Agora, nós não podemos, nesse mundo que está cada vez mais racionalizado, mais anti-espiritual, mais anti-poético, mais anti-simbólico, viver só para trabalhar e dormir. Não, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a arte é a poesia, é o simbólico. Para que serve a poesia? De forma racional, a poesia não serve para nada. Para nada. Mas a poesia serve, na dimensão simbólica, para colorir nossa vida. Muito legal. Deixar a vida menos perturbada. Professora de literatura. É o que eu acho. Mas o simbólico também pode ser utilizado para o mal, hein? Muito. O fantasma do comunismo. É, Toda hora isso volta na sociedade brasileira, né? sem dúvida. Como você vai trabalhar com o simbólico. E isso é a política. Política e arte são sinônimos também. Política e arte são sinônimos. Vou dar um exemplo concreto. A política e a arte, elas trabalham também com a dimensão do irracional e do simbólico, da paixão. Se eu chegar para você e te explicar de forma racional que o urinol do Marcel Duchamp, dadaísta, também chamado A Fonte, é a coisa mais sensacional do mundo feito na história da arte, se aquilo não te toca, se aquilo não te afeta, não faz sentido para você. Em 2018, era óbvio que o programa político do Haddad era melhor que o do Bolsonaro. Nós fomos para a rua no vira-voto. Explicamos de forma racional por que o Haddad tinha um programa melhor que o Bolsonaro. E perdemos, porque nós estávamos trabalhando no campo da razão. E a ultradireita estava trabalhando no campo da paixão. A política tem que afetar as pessoas, tem que sensibilizar as pessoas. Como a arte sensibiliza também. Se não sensibilizar, não move as pessoas. Dando um exemplo concreto. Muito interessante. Dando um exemplo concreto da arte ter que sensibilizar as pessoas e a política. Por isso que eu sou contra muito dessa direita mais moderna que políticos aparecem e dizem: eu não sou político, eu sou gestor. Não, eu sou política, porque é uma diferença de político e gestor. Gestores são importantes para a política. Defendo muitos gestores na política, porque o gestor trabalha com o técnico, trabalha com o número. Isso. Mas o político trabalha com sentimentos. O político trabalha com as emoções. O político trabalha com as utopias. Um gestor não consegue mobilizar uma sociedade para transformar a realidade. O político consegue. O número não transforma. O número não transforma. Eu vou te dar um número, né? Se nós continuarmos como nós estamos, no que se refere à produção e modelo econômico, em poucos anos, em poucas décadas, a humanidade vai acabar porque vai aquecer 2 graus e isso significa o fim da humanidade. Mas esse número é técnico demais. É técnico demais dizer que aquecer 2 graus vai acabar a humanidade. As pessoas ficam muito distantes. Aí precisa de lideranças políticas para mobilizar a sociedade para transformação do clima. Então, os gestores são importantes, mas políticos também. Nós precisamos de políticos que mobilizem. Então, eu tenho umas críticas quando a pessoa fala que não é gestor. Fala, então, você é gestor, trabalha nos bastidores. Isso. Quem está na frente tem que mobilizar. Vamos dar um exemplo. O Nicolas Ferreira mobilizou um monte de gente lá para fazer a passeata dele. Trabalhando exclusivamente com o simbólico. Exclusivamente com o simbólico. E ainda cai um raio ainda? Ainda cai o raio, que dá essa dimensão mais metafísica ainda. Aí vem a esquerda criticando, ele não mudou nada. Realmente, ele não está trabalhando no campo da concretude. Ele está trabalhando só com o simbólico. E um simbólico que mobilizou uma massa. E aí cabe a nós, do campo progressista, voltar a trabalhar com o simbólico, voltar a trabalhar com mobilizações. Mas o nosso campo anda muito careta.
um careta, né? Às vezes um marxismo materialista que não deixa espaço para essa dimensão do simbólico, eu acho que a gente só perde. Porque o que moveu sempre a classe trabalhadora? As utopias. A Revolução de 1917, a Revolução Russa, você tinha o sonho de construir uma nova sociedade. O próprio socialismo. O que é o socialismo? É o sonho de uma outra sociedade. Aí nós não podemos encarnar o John Lennon dizendo que o sonho acabou. O sonho não acabou. Não é possível que a gente vai continuar vivendo, que a nossa vida vai se resumir a trabalhar, ficar com a saúde mental debilitada, dívidas. Essa vida tão medíocre, será que é isso? É isso que espera de nós? Se essa pessoa for religiosa, é esse o plano de Deus na Terra? Se essa pessoa não for religiosa, é isso que nós vamos construir? Uma vida tão medíocre? Porque a vida na Terra está sendo medíocre, ninguém mais tem prazer, não há espaço mais para grandes paixões. Ninguém tem tempo para nada, Ninguém tem né? tempo Tá todo pra mundo nada. correndo, né, Duda? Então, assim, o socialismo era Uma utopia. uma utopia de uma outra sociedade, sabe? Então, quando me perguntam, você é socialista? Eu nunca fui socialista, sendo honesto. A minha iniciação política foi dentro do anarquismo clássico, lendo Proudhon, Bakunin, Enrico Malatesta, são grandes teóricos do anarquismo. O Proudhon tem o livro Deus e Estado, que é fantástico, está super atual. Não, é Bakunin com Deus e Estado. O Proudhon discute a propriedade privada. São teóricos que o anarquismo sempre foi para mim uma grande entusiasmo, assim, sabe? Mas eu não vejo mais. E o Bakunin tinha críticas ao Marx, né? Então nunca fui uma socialista, de Isso. fato. Sempre fui anarquista. Duda, você falando isso faz todo sentido. O seu comportamento, as suas decisões. Por exemplo, você nem inquieta com o partido, você inquieta com essa coisa de, vamos todos por aqui, de vez em quando, não, eu vou lançar minha candidatura. É muito anarquista isso. Aí Tá falta, aí. mas teria que ter uma organização. Não tem mais organizações anarquistas. Eu lembro, na minha adolescência, a gente ia aqui em Belo Horizonte, tem o McDonald's da Floresta. Sim. Frente ao McDonald's da Floresta tinha uma portinha que a gente abria, tinha show punk lá dentro, umas bandas punk, bacana pra caramba. Chamava Estrela lá. E lá tinha tudo. O pessoal fazia oficinas veganas na época, isso era início dos anos 2000, oficina vegana, eu nem sabia que era veganismo. O pessoal anarquista discutia veganismo. Aí era coisas engraçadas também, porque tinha oficina de coquetel Molotov. Aí os punks saíam de lá, em frente ao McDonald's, com o símbolo do capitalismo, tacavam o coquetel Molotov, o McDonald's, aí era todo mundo preso. Eu nunca participei disso, mas tinha lá naquele cenário. Início dos anos 2000. Era um movimento, tinha um movimento até anarquista aqui. Depois o movimento punk anarquista sumiu. E o socialismo hoje também tem esse debate que não deu certo, mas nunca teve um socialismo de fato no mundo, né? O comunismo também. E aí nós vamos aceitar só essa realidade? Você gosta do Jones Manuel? Gosto muito dele. Respeito muito o Jones quanto teórico, né? Acho que tem muita chance de ser eleito. Tem muita chance de ser eleito. Ele vai entrar para a política, né? Ele conseguiu uma filiação solidária pelo PSOL, né? Tem chance de ser eleito. E eu vou me candidatar a deputada federal de novo. Então, se eu for reeleita, terei a chance de trabalhar com... Qual partido, Duda? O partido é sempre um problema, né? É sempre um problema. Você tem isso, né? Você não consegue ficar parada num partido. Não, ó, eu não tenho uma vida tão ruim partidária. Eu fui do PSOL isso, e do PDT. E do PDT, né? Eu imagino que o PT fica te rondando, né? Fica, mas eu tenho muito respeito pelo Partido dos Trabalhadores, muito respeito pelo Lula, que é a maior liderança política da América Latina viva até hoje, né? Tem uma história, uma biografia fantástica. Muito simbolismo. Muito né? simbolismo, muito simbolismo. Mas eu acredito que é importante construir uma alternativa de esquerda ao lulismo,
uma alternativa de esquerda ao PT. Eu acredito nisso. Quando eu saio do PSOL e vou para o PDT, é acreditando nisso. O PDT tinha, e tem ainda, né, mas hoje muito fraco nesse projeto, que era mais forte antes, com Brizola, Sim, sim. de ser uma alternativa, o trabalhismo como uma alternativa, né, com Darcy Ribeiro e tudo mais. Então, acho que é importante a gente construir essa alternativa ao PT, que cresceu muito. O partido, quando cresce, assume diversas contradições, é do jogo político, mas ainda pratica no Brasil uma política neoliberal. Lógico que o Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Isso é óbvio, não só enquanto símbolo, mas também enquanto política, isso é óbvio. Mas a diferença entre os governos foram diferenças de dosagens do neoliberalismo. O governo Bolsonaro era ultraliberal. O governo Lula, neoliberal. Mas ambos estão a diferença da dosagem do liberalismo. Interessante. E eu acho que é importante a gente construir uma outra alternativa que supere o neoliberalismo. Nós não podemos resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. Acho que tem que construir uma alternativa. Eu acredito que é possível. Então, por isso que eu faço, com todo respeito ao PT, que já me convidou várias vezes, mas eu acredito ainda que é possível uma alternativa. Pode ser que eu esteja errada. Quando o Brizola voltou do... O Brizola foi o político brasileiro que ficou mais tempo exilado pela ditadura militar. E os militares odiavam o Brizola. Foi o político brasileiro que mais construiu escolas também. E quando o Brizola volta do exílio, o Marighella, que é do Partidão, do PCB, convida o Brizola para entrar no PCB. Falou, deixa essa questão de PTB ou do PDT de lado, venha para um partido comunista, de fato, e venha construir a revolução conosco. Aí o Brizola responde assim para o Marighella, Marighella, eu e você sabemos onde queremos chegar. Quem chegar primeiro, puxa o outro. Sensacional, O Brizola e o trabalhismo defende que é possível transformar o sistema capitalista dentro do próprio sistema, com reformas estruturantes na educação, sobretudo na economia, que isso vem lá de Jango, Vargas, né, e Brizola. Mas, e essas reformas estavam acontecendo. E o golpe militar acontece para barrar o projeto do Brizola. Exato. O golpe militar acontece porque as reformas estruturantes estavam acontecendo e dando certo. A revolução iria acontecer, não pela luta armada. A revolução ia acontecer pelo projeto trabalhista. Isso mesmo. E aí tem o golpe militar. Lógico que tinha o pânico e o medo, o fantasma do comunismo, e lógico que havia uma esquerda comunista. Mas não foi pela esquerda comunista que teve um golpe militar. Foi pelas reformas trabalhistas que estavam acontecendo. Sensacional. E que depois do golpe militar não teve mais no Brasil nenhuma reforma trabalhista. Né? Não como nós conhecemos como reforma. Tiveram reformas neoliberais. Né? A reforma trabalhista, com muitas aspas, do Temer, a reforma da Previdência do Bolsonaro, mas as reformas trabalhistas, como acontecia antes do golpe militar, nunca mais aconteceu. O fim da escala 6x1 pode ser um início de uma retomada do trabalhismo, assim, ou não? Eu acho que não. Eu sou totalmente favorável ao fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, mas há um problema que nós vivemos a maior crise econômica da história do capitalismo. E o que a gente está percebendo é que nós temos um cenário que, como o Brizola falava, cisca para um lado, mas bota os ovos em outro lado. Nós vamos, com muita força da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, conseguir aprovar o fim da escala 6x1, que é uma vitória. Mas tem avançado no debate no Supremo o debate sobre a pejotização. Né? E o Supremo Tribunal de Justiça tem cada vez mais endossado essa pejotização. Então, vira um paradoxo, porque acaba com a escala 6x1,
Mas as empresas podem contratar por PJ, que vai contratar por hora, que é uma outra lógica. Isso. Então, É é perverso isso, né? perverso. A É gente tem que perverso. pensar um outro modelo de A Estado. Argentina está passando por isso, né, É, Milei. As pessoas estão indo menos à rua na Argentina também, né. tá, é uma crise econômica sem precedentes e também hoje com as redes sociais, as redes assumiram também um protagonismo de mobilização diferente. Uhum. Então a gente tem que entender, está no olho do furacão, entender como que são essas mobilizações. O fim da escala 6x1 foi uma mobilização virtual, né? Verdade. Virtual. Não foi iniciada por um partido, não foi iniciada por uma liderança política. Foi iniciada pelos trabalhadores que estão na escala 6x1, que começaram a encher nossas mensagens, e-mails e comentários do Instagram pelo fim da escala Aham, 6x1. aham. Aquilo tomou uma repercussão nacional Foi. e daquela repercussão eles apresentam uma PEC, a Erika Hilton protocola a PEC, mas foi uma mobilização virtual, né? Foi, pela internet. Um Pela rapaz que internet. trabalhava numa drogaria, né, Fez um vídeo, o vídeo fez um vídeo. viralizou Isso, e os isso. vídeos foram viralizando e tomou uma repercussão gigante. Então tem esse poder. E também é difícil nesse mundo que nós vivemos pós-moderno entender também como se organiza a classe trabalhadora, que é também heterogênea. Porque vamos pensar que as grandes mobilizações que ocorreram no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos não foram protagonizadas por partidos políticos ou por sindicatos. Foram outras formas, o break dos aplicativos, outras formas de organizar a classe, né, a luta, que não seja o sindicato clássico, que é Isso, importante, ou os partidos, que também são importantes, mas outras formas de construção. Junho de 2013, né? perfeito. Outras formas, né? O Duda, você é a favor da legalização da cannabis? Sou favorável. Agora, a gente tem que pensar um modelo. Eu tenho uma, du- algumas dúvidas em relação ao. Eu sou favorável, mas dúvidas em relação à modelagem. Uhum. Que nós vamos entregar para uma Souza Cruz, sabe? Sim, entendi seu receio. E eu tenho uma dúvida também. Eu não Cair na tenho, mão da indústria farmacêutica, talvez, né? é, É. e eu também tenho algumas dúvidas em relação ao que aconteceu essa semana no Congresso Nacional, que deixa a dúvida que eu não tenho resposta. E há direito à dúvida que a gente tem que ter. Claro. O Congresso Nacional legalizou as bets, que é uma desgraça para as famílias. E foi votado essa semana um projeto de lei para segurança pública. E um dos itens do projeto de lei, que era um projeto importante, um dos itens era que as bets, uma parte das bets, Isso, iria financiamento. financiar a política de segurança pública. Isso. Isso parece algo bom, mas é uma desgraça. O Estado, ele legaliza e regulamenta uma desgraça para tirar dinheiro daquela desgraça para supostamente financiar a segurança pública. Tem algo errado, tem algo ruim aí, né? Tem Então, algo podre aí, eu né? tenho algumas preocupações. Entendi. Eu, desde a minha formação humana, política, sou a favor da legalização, mas eu tenho alguns poréns de qual modelagem vai acontecer dentro de uma estrutura de aprofundamento do neoliberalismo que nós estamos. Pode ser que eu esteja errado e aceito que me dê argumentos aí, coloque no comentário falando que está errada e me mostre. Eu não tenho uma opinião formada não, sabe? Eu tenho uma preocupação pelo que aconteceu nas bets. E foi tão assustador que a população não viu. Mas olha o que aconteceu. Foi a coisa mais bizarra que eu vi no Congresso Nacional, dentre as coisas bizarras. O presidente Hugo Mota coloca em votação e pede para os partidos orientarem. Serão favoráveis ou contra as bets patrocinarem, uma parte dela para a segurança pública. Então, já que é legalizado, então que pelo menos parte vá, né? 90% dos partidos foram a favor de que uma parte do valor das bets fosse para a segurança pública. 90% a favor dessa proposta. E a proposta perdeu. Entrou o que chama votação simbólica. Votação simbólica é assim,
Nós não falamos o nome de quem votou. Isso, é. O simbólico, o presidente fala, quem é a favor é quem é contra se manifeste, né? Ou no caso ali, quem era a favor se manifeste. Uhum. A maioria se manifestou, levantou a mão, e o presidente, a proposta foi recusada. Foi aprovado, foi recusado, sendo que a maioria era a Por favor. favor. Eles não tinham voto e conseguiram aprovar o que eles queriam. Então, e disseram nos bastidores que as bets, não tem como provar, né? Que as bets iriam doar 20 milhões de reais para a campanha desses deputados. Disseram, não tem como provar. Olha que loucura. Lamentável. Então não precisa ter maioria no Congresso. É. Você precisa apenas ter um... E 20 milhões de reais significa 2 horas da BETS. Então a BETS deu 2 horas para cada deputado de um dia. Você pegou 24 horas um dia, dividiu, pega 12 deputados, que são as lideranças. Se der para eles, Pronto. pronto. Não precisa da votação da maioria. Fica barato para as bets. Perdeu um dia só. Nossa, perigoso isso. Entendi o seu receio, né? Entendi o seu receio do modo como vai acontecer. Ô Duda, você falou, tem falado muito simbolismo e tal, religião, você falou também. Você acredita em Deus? Eu não sei se eu acredito em Deus. Que ótima resposta. Nunca ninguém respondeu isso aqui. Tem hora que eu acredito, tem hora que não. Quando é que você acredita e quando é que não? Eu já tive minha vida religiosa, eu adoro a experiência religiosa. A experiência religiosa ela é arrebatadora. A experiência religiosa, eu acho que todo mundo deveria passar por ela. Acho que racionalizar a religião é um erro, porque a experiência religiosa é muito importante. E já tive várias experiências. Quando eu passo por experiências religiosas, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica. Sim. Aí vai para fazer primeira comunhão, né, crisma. Crisma. Depois, eu fiquei agnóstica a vida toda, assim, agnóstica. Aí quando eu comecei a ler sobre o anarquismo, não, aí eu fiquei agnóstica. Aí eu tive uma experiência religiosa, que foi assim. Eu sempre tive uma relação muito grande com as pautas indígenas. E quando a UFMG lançou o vestibular de licenciatura intercultural indígena, Isso. na primeira turma eu me inscrevi no vestibular, porque eu queria dar aula para os indígenas. Isso mesmo. E aí, ainda bem, a UFMG recusou a minha inscrição, porque o curso era só para indígenas. Ah, parabéns para a UFMG. Né? E aí, nisso, um professor de amigo meu falou, Duda, já que você está com essa questão indígena, eu vou te levar para um terreiro de Umbanda. Aí eu falei, vamos, beleza. Vou conhecer. Aí fui lá para o terreiro de Umbanda, aí ficava vendo, batendo palma, igual todo mundo lá, sem entender nada que estava acontecendo. Assim, né? Aí, de repente, ele me pegou e me levou para o centro do terreiro. Tava tocando uma música lá que eu não sei qual que é, o tambor batendo, me levou. Quando ele me levou para o centro do terreiro, ele falou, fecha os olhos. Eu desmaiei. Puxa, cara. Eu desmaiei. Aí eu acordei, uns 10 minutos depois, o que aconteceu? Ele, você teve uma experiência mediúnica, de incorporação. Eu falei, que é isso, gente? Aí eu comecei a ir e mergulhei na Umbanda. Fiquei na casa de Umbanda por 3 anos, vivendo, desenvolvendo mediúnico. É mesmo? Trabalhando na casa de Umbanda. Aí vem junho de 2013. Junho de 2013 eu resgato minhas leituras de adolescência, que eu falei lá que eu ia nos estudos anarquistas. Sim, isso, anarquismo. Resgatei todas as minhas leituras anarquistas. Aí abandonou a Umbanda. Aí eu li Deus e o Estado do Bakunin. É isso. Quando eu li Deus e o Estado do Bakunin, aquele foi arrebatador, foi uma experiência. Se a religiosa é um arrebatamento metafísico, eu tive um arrebatamento intelectual, assim, isso. e racional. E as coisas não andam muito bem juntas. Não. Aí eu falei, Abandonou sou ateia. Isso. Saí da Umbanda e comecei a questionar a própria Umbanda, a organização. Olha que absurdo, você não pode... O sagrado, você não questiona o sagrado, você vive o sagrado. Eu comecei a questionar o sagrado, questionar a hierarquia, tudo errado, sabe? E eu questionei, falei, não dá certo. Aí saí da Umbanda. Saí da Umbanda, me tornei anarquista de novo e nessa postura ateia. Aí um tempo depois,
eu voltei a ser agnóstico, mas eu senti a necessidade Sim, religiosa. sim. Um pouco antes da pandemia, eu com a necessidade de ver a religião. Aí eu falei, se eu quero ter uma outra experiência religiosa, eu preciso. Na Umbanda eu já tive, Na Igreja Católica na também. Igreja Católica, no Candomblé eu tenho Isso. quando eu vou jogar búzios. Perfeito. Eu não frequento o Candomblé, mas Uhum. sempre que eu tenho uma dúvida existencial sobre minha vida, eu vou ao Candomblé. Olha só. Sempre. Inclusive, eu vou ter que ir no Candomblé agora, porque eu tenho uma dúvida profunda sobre partido. Eu vou no Candomblé. Que ótimo. Eu acredito profundamente nos búzios. Boa. Quando eu tenho dúvida profunda, eu não vou na Umbanda. Uhum. Respeito. Mas eu Duda. E os búzios funcionam para Os bú- você? eu- Tem funcionado? Eu vou nos búzios. Não, mas quando você vai, funciona. Vou, eu acredito nos búzios. Ó. Aí eu estava querendo 2013, depois lá. Isso, você Aí eu está falei, precisando de algo espiritual. algo espiritual. Aí eu falei para meus alunos, falei, gente, eu queria viver uma experiência religiosa diferente. Eu quero uma igreja evangélica. Falei. Postei no meu Instagram, aí me convidaram para essas igrejas evangélicas inclusivas, Uhum. que acolhem pessoas LGBT. Legal. Mas eu não quero isso. É. Essa ideia é contra. É. Eu acho importante. Mas eu quero ter uma experiência religiosa tradicional Isso. mesmo. Então, não quero misturar política com religião, quero Uhum. só viver. Então, é ótimo essas experiências, mas eu não queria. Aí uma aluna minha falou assim, Duda, você tem que ir para uma igreja... Não, aí eu comecei a ler. Sim. Comecei a ler. Aí eu achei ali o metodismo, achei o metodismo interessante. O metodismo tem uma visão interessante do ponto de vista educacional, ter a universidade, Isso. Tem escolas, tem né? as escolas metodistas, tem muita coisa legal no metodismo. Tem a música, Tem a né? Eles música. estão muito presentes, assim, é. Então eu quero ter uma experiência na metodista. Aí eu falei sala de aula e me convidaram. Aí eu fui numa igreja. Igreja Metodista? Metodista. Ali na Tupis? No Não, centro? mas aí eu fui numa Ah. que a minha aluna falou no bom sentido, assim, ela queria me agradar, ela falou assim, vai numa Inclusiva. tal, não é inclusive, vai na que eu vou, que é mais tá. jovem, Ah, tá, é ótimo. mais jovem. Vai com os jovens, isso. Só que mais jovem. Aí era aquelas igrejas de parede preta, Sei. Uhum. sabe? As igrejas Sei, pretas. Você sabe sei. como é que é? A igreja preta fica as baterias tocando. O pau quebra. Pau quebra, aquela coisa Meio meio boate, coach, meio boate. meio coach, assim. Aí eu fui, eu lembro que começou o culto, aí o pastor começou a falar, e aí o negócio começou a crescer, o pastor, você que veio a primeira vez. Foi só eu. E eu tava meio que chorando ali. Ele, Tá falando comigo? Foi só eu, ele veio aqui pra frente. Aí eu fui lá pra frente com um monte de gente, você não tá aqui à toa. E começou a aumentar a voz, sou eu, é pra mim. Descobri. Me descobri. Foi arrebatador. E aí eu comecei a frequentar essa igreja por muito tempo. E sempre me receberam muito bem, sempre com muito respeito, me acolheram muito bem. Fiquei na igreja metodista por um bom tempo. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia teve o debate sobre a igreja ser... Podia abrir ou não, né? Se podia abrir ou não. É isso, Aí tinha aquele debate. Politicamente não podia abrir, mas elas sempre abriram. A igreja nunca fechou a porta. Boa. A gente sabe disso. As igrejas nunca fecharam a porta das revoluções, nas pestes, nas crises, guerras. nas guerras, isso mesmo. Aí os religiosos diziam, nós vamos fechar a porta na pandemia? E aí, o que eu vou fazer? Eu votei para fechar. Eu votei. Eu falei, tecnicamente. O Estado é laico. Uhum. O Estado é laico. Eu não posso. Aglomeração, né? Eu não posso deixar que a minha perspectiva religiosa sobreponha a laicidade do Estado. Então, eu votei para fechar. Ponto. Só que eu lá aí a igreja abriu. E eu fiquei com raiva do pastor. Meu pastor tá abrindo, vai virar o foco de doenças. Eu fiquei pé da vida e parei de ir na igreja. Parei de ir na metodista. Aí depois eu vi que não, era bobeira. Né? Mas enfim, aí hoje eu não estou frequentando. De vez em quando eu vou na Umbanda. Frequentei de vez em quando na Umbanda. De vez em quando eu vou nessa igreja metodista. Interessante, Duda. De vez em quando eu fui no Candomblé ano passado, na campanha, foi muito forte. Você sente necessidade, né? Eu vou. No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo fala que ele não pode ver nenhum riachinho de religião que ele vai beber água, sabe? É isso. Então é isso. Já fui muito no budismo. Minha companheira uma vez estava nessa questão de meditação e um templo budista que fica no Prado.
Eu fui lá, frequentei, já fui no Hare Krishna, também, que aqui é no Hare Krishna que é no Prado, ou no Padre Eustáquio, não sei. Fui no Hare Krishna por causa do veganismo, às vezes me convidam, então eu vou em todas. Você tenta, né? Tento, Tem eu certeza. acho as religiões maravilhosas, É, eu estou notando aqui que mas você o fala a estado é laico. experiência religiosa Minha é vota importante para o ser humano. minha votação política é Aham. sempre na laicidade, mas eu, quanto Duda, vivo mesmo. Só que eu tenho um problema, eu falo para os pastores, falo para os líderes religiosos que eu tenho um problema meu. Meu problema é uma característica, porque a religião exige disciplina. A religião tem que ter disciplina. E eu sou uma pessoa indisciplinada, por natureza. Não Então parece. eu não consigo É. ficar lá, viver todos os dogmas, ritos, eu não consigo. Então, assim, eu peço perdão, eu não consigo. Então, por isso que não é meu. Para mim hoje é tranquilo, já pacificou em mim. Perfeito. Porque eu não vou, eu já chego e falo pro pastor, pro padre, para quem for. Isso. Ó, eu venho, Venho gosto, acho quando legal, mas não quiser vou conseguir ficar aqui ficar o tempo aqui. todo. Aham. Mas você é pessoa disciplinada. Uma professora é disciplinada. Você como deputada, né? Talvez para religião não. Para religião Talvez. não. É, boa. Deixa eu aproveitar aqui. Vamos lá no Chacrinha, que buzinava os calouros ruins, né? Dava o troféu abacaxi, aquela confusão toda. Então, Duda, eu vou dar 2 buzinadas, fique à vontade para buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Vá lá. Eu buzino os políticos que estão tentando transformar a dor e a tragédia das vítimas das chuvas em cenário e like. Eu tenho visto alguns políticos indo na região Juiz de Fora e Ubá e tentando puramente like. Do que adianta você ir lá e votar a favor do PL da devastação, que vai justamente ampliar a crise climática? Do que adianta você ir lá todo limpinho, se você está entregando nossas montanhas para as mineradoras e fazendo um corte absoluto de mais de 90% dos valores destinados ao enfrentamento de desastres naturais e da chuva? Então, eu acho que nós temos que respeitar o luto e se não é para ajudar, não vai. Eu poderia ir lá, mas o que eu vou fazer? Eu prefiro aqui conseguir mais do que igual consegui um caminhão de Sim, doações, vai ser um sim. caminhão do Exército de doações, mandei 6 milhões de emenda parlamentar e ter aprovado meus projetos de lei. Aprovei 3 projetos de lei ligados diretamente à pauta climática. Eu prefiro fazer isso do que ir lá nesse momento para fazer um vídeo limpando a rua. Boa. O que vai transformar. Eu acho que tem urgência. A urgência eu consegui Uhum. as doações. Isso. Mas eu dou bomba para esses políticos que fazem isso, sabe? Boa. Legal. Corajoso de sua parte. É. É. O Duda, a gente está caminhando para o final, né? A população brasileira está envelhecendo, né? Nós temos mais, né? A quantidade de idosos está aumentando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas no Brasil a gente fica um pouco assustado. Você acha que a nossa sociedade está preparada para isso? Você se preocupa com isso? Preocupo. Foi uma das pautas centrais da minha candidatura, por exemplo, ao Senado em 2018, Hum, que é esse debate. A população está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está se transformando, segundo o IBGE. Não há política pública séria para a população idosa. Em contrapartida, a família se reconfigurou. Não temos mais a modelagem de famílias que tínhamos no passado, em que os filhos tomavam conta dos pais, porque os filhos estão cada vez trabalhando mais. As mulheres com emancipação, graças a Deus, nos jornais com trabalho, estão trabalhando e não mais cuidando dos pais. E as pessoas não se aposentam. Se as pessoas não se aposentam, isso afeta mais ainda. E não tem recurso para poder pagar o que hoje chama de LPI e antigamente era isso. chamado de De asilo, asilo. Uhum. porque são caros, públicos quase não têm, e os particulares são caríssimos. Como fazer? Então, acho que o Estado não se preocupa nem um pouco com os idosos e quanto política estruturante. Eu faço minha parte, assim. Eu consegui aprovar um projeto de avançar com um projeto de lei, nós aprovamos semana passada, nessa semana, melhor dizendo, numa comissão, vai agora para mais uma, para depois ir para o plenário,
para a criação de políticas públicas para idosos autistas. Porque pensa que o autista é só criança, né, que é como se não existisse autista idoso, ou como se o autista não envelhecesse. Então nós apresentamos um projeto de lei para que as ILPIs sejam preparadas para acolher os idosos autistas, que tenham espaços sensoriais, que o SUS tenha profissionais capacitados e que crie ambientes para viver a neurodivergência, né? Que acho que foi aprovado e está avançando e acho que não vai ter nenhum problema. Fiquei curioso, como é que essa pauta chegou em você? Demanda de pessoas autistas, idosas, alguém do seu conhecimento? Como é que foi, Júlio? A gente tinha apresentado primeiro um projeto de lei para Hã. pessoas LGBT idosas, Isso, porque que era um problema, né? é um problema também, porque as travestis idosas têm que ficar em LPIs masculinas, não há nenhuma política de direito ao afeto. Quando conseguem envelhecer, inclusive, né? Quando conseguem- sobrevivem, né? O direito ao afeto também muitas vezes negado. Aham. Então nós temos uma população LGBT idosa sem uma política pública de adaptar as estruturas do Estado que já acolhe idosos para acolher também LGBTs idosos. Legal. Então teve essa política. Isso. Aí depois, no ano passado, eu recebo o diagnóstico de autista, né, de autismo nível 1, e o diagnóstico de uma pessoa superdotada também. E aí desses diagnósticos, eu me abri para entender também a realidade das pessoas autistas. Foi um diagnóstico tardio, né, Sim. que é consequência do que as pessoas estão passando, do debate sobre o autismo, né? E aí tem esse mito, que é uma falácia, que é uma mentira, de que não, hoje todo mundo é autista. Não. Pela Organização Mundial de Saúde, há uma estimativa de que 2% da população mundial é composta de autistas. O Brasil ainda não conseguiu esse percentual. Então, quando você pega, sobretudo, população acima de 30 anos, Aham. que é o Nem nosso se caso, pergunta isso, né? você pega no censo, você tem 0,00. Então, tem muitas pessoas acima de 30 anos Autistas que não que sabem não que são... sabem que são Nossa, autistas. aí é um sofrimento, né? Né? Porque a média mundial é 2%. E o Brasil está muito longe disso. Então, nós temos muito mais diagnóstico para fazer. Uhum. O diagnóstico para criança tem avançado. Ok. Estamos próximos da média mundial. Aham. Dá para avançar mais. Porque ainda tem uma questão financeira, porque é caro. Sim. Então, só pega a classe mais alta. Uhum. Então, e também etária. Porque de criança tem aumentado. Mas está longe ainda da média global. Mundial. Uhum. E quando se pega algumas populações, igual a população acima de 30 anos, já está Aí não existe. praticamente não existe. Então a gente tem que avançar nessa questão. Que interessante. Então foram 2 diagnósticos para mim que foram fundamentais. Primeiro, o diagnóstico de ser uma pessoa autista nível 1 de suporte. E eu procurei esse diagnóstico porque a minha companheira ela é autista. E o autismo ele é genético. Uhum. Então eu tinha preocupação da minha filha. Isso. Então eu falei, bom, quanto antes saber, melhor. Falei, então eu vou fazer o diagnóstico meu Olha para saber só. se o risco da minha filha ser autista Se era ou autista não. ou não. Aí para quem não sabe, a gente faz primeiro, vai ao psiquiatra. Uhum. O psiquiatra me encaminhou para uma neuropsicóloga. Tá. Aí eu fiz umas 10 sessões com uma neuropsicóloga. Depois essa neuropsicóloga fez conversa com minha mãe, fez conversa com a minha companheira, Aham. fez conversa com algumas amigas. Isso. E aí, a partir disso, vendo toda a minha história, faz o diagnóstico, e esse diagnóstico é encaminhado para o psiquiatra, e o psiquiatra faz algumas sessões com você Isso. para endossar ou refutar aquele diagnóstico. Nossa. Então, aí o diagnóstico foi confirmado, esse diagnóstico tanto da psiquiatra, como Quando da neuropsicóloga, que é o de autismo nível 1 de suporte, superdotação e altas habilidades, né? Puxa, Duda. E que mudou minha vida. Depois, quando eu falo que eu sou indisciplinada Na religião. na religião, isso é uma característica que é neurológica, uma característica cerebral. Então, lógico, você pode mitigar com a terapia e tal, mas é uma característica nossa. Então, hoje eu estou mais tranquila. Então, eu fui feita assim. Então, eu fui feita, os estudos, não é uma questão psicológica, é uma questão neurológica e cerebral. Então, se existe Deus, a culpa é dele, de eu não ser disciplinado nas religiões. Muito legal. E tudo isso por causa da Sol.
Da por sua causa da filha. Sol. Olha que legal A gente tinha isso. desconfiança da Sol, mas Aham. aparentemente ela não tem esses traços, mas a gente acompanha com um olhar Bonito bem isso. próximo. Tanto de autismo, aparentemente ela não tem autismo, aparentemente, tem que Uhum. aguardar. Ela tem alguns traços de altas habilidades, superdotação. Se tiver, a gente também vai fazer, se continuar esses traços, a gente faz o teste. É, porque quanto antes melhor, né? Antes É. melhor, porque as pessoas acham que altas habilidades, superdotação é bom. Não, é problema. É um problema, é um problema. Na escola, né? Na sala de aula. Tudo na vida. Na vida. Na né? vida. É. Na vida é um problema. Aham, aham. Agora tem isso também, um traço da altas habilidades de superdotação é a intensidade. Uhum. Você não consegue ser frio no negócio. Então é igual tá no Apocalipse, Deus vomitará os mornos. Você não consegue ser morno, você é intenso em tudo. Isso. Então, por exemplo, Não como é dá que eu pra vi... desacelerar. Não né? dá. Como é que eu virei professora de português? Eu fui reprovada em português no 7º ano. Fui reprovada. Eu vim de São Paulo para cá, vários problemas de depressão, porque Aham. a depressão acompanha a superdotação, é muito comum. Então, sempre fui depressiva e fui reprovada quando eu saí de São Paulo para cá. Aí fui reprovado porque eu precisava, no último bimestre, valia 30 pontos, no último bimestre. Eu precisava tirar 28 Nossa. para ir para recuperação. Na pressão, hein? Para ir para recuperação. Nossa. Aí eu estudei e consegui 26. E a professora não me Bateu na passou. cara. Não passou. Me deu bomba. Aí eu fiquei com tanto ódio, eu falei assim, ó, no ano que vem, eu vou esfregar na sua cara que eu fui a melhor aluna que você já teve na sua vida. Falei pra ela. Você falou pra Falei ela? pra ela. Falei com um ódio mortal, assim, sabe? Aí eu voltei pra casa, eu lembro que eu pedi de Natal pro meu pai um Aurélio. Eu tava 7ª série, tem 13 anos. É. Eu pedi um Aurélio gigante. Sei. Que é gigante. Eu achava que saber português era saber palavras. Isso, decorar tudo. Decorar, eu comecei a ler todo o Tudo dicionário. dicionário. Um dicionário. Tudo. E além de ler o dicionário, tinha o professor Pasquale Cipro Neto, que passava na TV Cultura. Aham. Assistia manhã e tarde. Eu já cheguei com um vocabulário Das gigante. férias, você já chegou totalmente diferente. Não, um vocabulário gigante. Aí eu comecei a falar um monte de palavras que a professora não entendia. Não acredito. Falei, eu vou ser o terror dessa professora. E pá. Aí, um ano, valendo 100 pontos o ano, eu consegui 98. Nossa, Duda. E aí, eu que era uma pessoa estranha, eu sempre fui uma pessoa estranha, sempre fui uma pessoa esquisita, pessoa excluída. O bullying fazia parte, mas assim, eu era estranho, sempre fui. Até hoje sou uma pessoa estranha. Não é um problema pra mim ser uma pessoa estranha. Eu era estranho. Aí, eu comecei a ficar popular na escola, porque eu começava a ensinar português para as pessoas. Sensacional, cara. E as pessoas comecei a ensinar, e aí deu certo. Eu falei, ó, deu certo, então eu vou seguir isso aqui. E deu certo. Eu não gosto muito de português, não gosto muito de literatura, mas me tornei professor de literatura, me tornei professor de português. É isso, você vive intensamente o negócio. Que é igual o caso da política também, assim. É um traço da altas Você não habilidades. sai mais da política. Você vai intensamente. Aí você vai vir a vereadora mais votada, a deputada mais votada, a melhor aluna. Mas é naquilo que te provoca. Entendi. Mas aí o problema da superdotação é isso. Porque aquilo que não te provoca, você abandona. você é péssima. Entendi. Assim, absurdamente. Então tem coisas da minha vida que são básicas, que eu não consigo resolver. Mas há outras... Que você entende mais. Então, aí eu falava, se a professora de química brigar comigo e falar assim, você vai... Aí eu estudo química e viro professor de química. Mas aí para outro você abandona. Por isso que é bom o diagnóstico, você assim, não. Tem umas coisas que eu não vou dar conta. Aí você vai equilibrando, não tenta sair daqui, vai mais para cá. Aí você Muito legal. Se não se deixar sem o tratamento, Aham. você vive só uma coisa. É isso. Você E fica 880, né? E sua vida se ferra. É, muito bom. Você lembra o nome dessa professora? De português? Eleonora, né? Hoje ela é minha Você amiga. É agradecida a ela, é? Ela é minha amiga, não. Você conta essa história pra ela? Conto, porque aí eu comecei a fazer poemas, estudei métrica, tudo, comecei a fazer poemas na 7ª série, e fazia os poemas tudo metrificados, decassílabos, versos alexandrinos, tudo para provar para ela, assim. Bobeira, olha que ridículo. Não é bobeira, não é ridículo. Então, quem estiver fazendo, eu acho importante procurar diagnóstico, porque isso não é bom. Você tem que ter uma vida mais equilibrada, sabe? A intensidade... Pode sofrer menos, né? Sofrer menos, porque tudo é intenso, ou no frio ou no quente. Tá bom. Igual a política, eu vivi intensamente o negócio, tô até hoje nessa intensidade. Eu vi lá os Tapajós, os indígenas, porque o Lula ia vender o Rio, Tapajós. Isso. E o senso de justiça
no autismo é gigantesco. Tem a Greta, né, que é autista, é uma marca do autismo, o senso de justiça. Eu falei: "Largo tudo, vou lá defender os indígenas", fiquei lá uma semana. Então essas questões você pode fazer, mas pode fazer de forma que te prejudique menos. Perfeito. Escolher em qual briga que eu entro, Qual né, briga que e vale a pena. exatamente. Muito bom. Porque senão você vai querer estudar química e vai ficar só na química. Duda, para fechar, é possível a gente pensar uma economia de Minas Gerais sem mineração? É possível, a gente tem você vê, né, a minha luta por mineração passa por isso. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, que nós temos que superar esse modelo neocolonial, que coloca o Brasil como uma grande fazenda. Não é vendendo montanha moída que vai fazer o Brasil ficar rico, ou Minas Gerais ficar mais rico. Se pegar nos últimos 10 anos o percentual da mineração no PIB em Minas Gerais, olha que Minas Gerais carrega no nome a marca da mineração. A marca. A mineração em média dos últimos 10 anos no PIB de Minas Gerais, sabe quanto que é? 4%. Muito pouco. 4% do PIB. Quem sustenta Minas Gerais é o setor de serviço. Então, assim, 4% do PIB. A média, lógico que alguns municípios, como Nova Lima, Isso, aham. chega a Isso. 50%, 60%, Mas a média do 4% estado é apenas. 4%. Então, assim, no ponto de vista econômico, nós estamos falando de uma atividade que é 4%. Sabe quantos por cento do emprego? 2% dos empregos. E 1,2% dos impostos. Esse é o Gente. peso da mineração para Minas Gerais. Então é uma falácia. 1,2% dos impostos, 2% Aham. dos empregos e 4% do PIB. Então é possível superar, sobretudo no contexto de crise climática, que coloca o avanço da mineração como mais desmatamento, né, e com um agravante, que nós vivemos no quadrilátero ferrífero, que também é chamado de quadrilátero aquífero, porque Minas Gerais tem uma coincidência que não tem em outro lugar no mundo, que aqui no quadrilátero, o minério de ferro fica onde está os aquíferos, Nossa, o reservatório da água. isso é complicado, hein? Então, Ó. você acaba, para Uhum. minerar, você destrói Destrói o- reservatórios de água. E a crise climática, os estudos climáticos têm mostrado que o que espera para a gente futuramente não é muitas chuvas, mas muita seca. Então, nós temos um bem fundamental que é água, e estamos entregando essa água para as mineradoras e vamos deixar seca, um grande buraco, desemprego, porque as mineradoras vão embora. Então eu penso que é possível diversificar o modelo econômico. O primeiro passo é eu ter um projeto de lei que não avança, porque há muitas forças o envolvidas, lobby, né? mas a gente tem articulado para tal, que é um projeto que cria o fundo, os fundos municipais de diversificação econômica, para que uma parte da CEFEM, que é o recurso que você recolhe da mineração, vá para um fundo, obrigatoriamente para o fundo. E esse fundo vai ser gerido por sociedade civil, poder legislativo, poder executivo, poder produtivo, né, organizações sociais, e vai organizar esse fundo para diversificar a economia do município, obrigatoriamente. Porque o que o prefeito faz? Ele pega o recurso da CEFEM, paga professor, pega o recurso da CEFEM, paga funcionário, Sei, sei. e não diversifica isso. a economia, Aham. e cria no estado chamado minério dependência ou minério imposição, que é ruim inclusive para as mineradoras, porque as mineradoras pagam o recurso, Entendi. o prefeito que faz mau Faz mau uso. uso. Então, e a mineradora quando vai embora, fica aí um estigma, uma chaga, uma imagem ruim para as mineradoras. Uhum, Então esse uhum. projeto é bom até para as mineradoras, mas muitos prefeitos não querem que esse projeto avance justamente por isso, porque eles querem ter o dinheiro da CEFEM para poder fazer o que bem entender. E perpetuar no poder. E perpetuar no poder, aí usa para Isso. mil Aham. coisas. Tá bom. Duda, redes sociais, como é que a gente te encontra? Duda Salaberti, no Instagram, TikTok, Twitter, Legal é demais. só procurar lá. Obrigado, viu, querida? Obrigado, meu bem. Parabéns, viu? Beijo pra você, viu? Beijo, viu? Muito obrigado. Bom, chegamos ao final, né, de mais um papo sensacional, muito legal mesmo, com a nossa querida Duda Salaberti. Descobrimos que ela é autista e cheia de superpoderes, vamos dizer assim. Quem dera. É, muito poderosa, muito legal mesmo, orgulho, viu? Gente,
Terminamos o programa, você se inscreva no nosso YouTube, mas não é só fazer joinha, não. A gente quer que você comente, faça sugestão, críticas. Nós estamos com um canal que é o Papo com Elias. Tem o Instagram também, que é o @papo com Elias, e tem o meu Instagram, @elias.sunshine, porque o sol nasce para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.